cada problema existe uma solução. Luz e vitórias para você, luz e vitórias para a sua vida é o que determinamos. E esta luz chega até você através deste programa. São 30 minutos o tempo que precisamos para provar para você a existência de um Deus que pode sim mudar a sua história, que pode sim mudar a sua vida. Aqui comigo hoje está o pastor John e nós juntos levaremos a você o caminho, a direção, o que fazer para ser feliz e ter uma vida transformada, pastor John. Olá, pastor Luiz, olá a todos que nos assistem. Exatamente, nós já estamos aqui prontos para ajudar essa pessoa que há muito tempo tem buscado um socorro, um clamor, e nós chegamos aqui para te ajudar. Você está no lugar certo, no momento certo. Acredite, Deus preparou esse instante para que você possa sim ser feliz e ter uma vida transformada. Vamos conhecer o tema do programa? Já voltamos. Britney Spears, uma das maiores estrelas do mundo pop, chegou ao fundo do poço por causa da dependência química. E com a fama, os problemas começaram a surgir. E foi depois de se separar do rapper Kevin Federline que uma das piores fases da sua vida começou. A cantora chegou a perder a guarda de seus 2 filhos e passou por clínicas de reabilitação e hospitais psiquiátricos por causa do vício em drogas e bebidas alcoólicas. Enquanto a carreira desmoronava, a família enfrentava as consequências. Por decisão da justiça, Jamie Spears, pai de Britney, se tornou seu protetor legal com o poder de controlar suas finanças e sua saúde. Após tantos escândalos, hoje ela se mantém afastada das drogas. O abuso de álcool e drogas afeta milhões de pessoas pelo mundo e gera uma grave crise na saúde pública. Ele é responsável pela desestruturação e destruição de famílias inteiras. A família Osbourne, por exemplo, sentiu na pele os efeitos do vício. Ozzy Osbourne, intitulado um dos reis do verdadeiro rock and roll, teve muita dificuldade em lidar com a notícia de que sua mulher estava com câncer de cólon. Ozzy chegou a ter uma overdose durante o tratamento de Sharon. Eu o vi colocar a mão em uma tigela de pílulas, colocar um punhado na boca e depois engolir com uma dose de vodka. Lembrou a filha de Ozzy, Kelly Osbourne. De acordo com a Organização Mundial da Saúde e a Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio, cerca de 3.000 pessoas cometem suicídio no mundo diariamente. E o abuso em drogas e álcool favorece esta intenção. A cantora e apresentadora também teve uma longa história de dependência, mas seu maior vício eram os analgésicos. No auge do processo, Kelly Osbourne revelou que tomava 50 comprimidos por dia e que achava que poderia ter o mesmo destino de Michael Jackson. Após diversos tratamentos e passagens por clínicas de reabilitação, Kelly consegue finalmente vencer o vício. Alguns anos se passaram e depois de todos estes desafios, a luta contra o câncer, contra as drogas, contra o vício, a filha de Ozzy coloca em palavras os seus sentimentos pela mãe no livro A Letter to My Mom, em português, Uma Carta para Minha Mãe. Tudo que eu sei sobre a vida foi você quem me ensinou. Obrigada por todos os sacrifícios. Obrigada por nunca desistir de mim, quando eu culpei você por tudo que estava fazendo de errado. No Brasil, ao menos 28 milhões de pessoas têm algum familiar dependente químico. A consagrada atriz Irene Havashi lutou por mais de 15 anos contra o vício do filho, Irã. Em uma entrevista, Irene desabafou. Foi uma cavalgada no inferno. Foi muito difícil. O que é horrível é olhar para o seu filho e não reconhecer ele. Tem uma névoa no olho.
Hoje, meu filho é um viciado em recuperação, que é assim como ele gosta de ser chamado. O apoio da família é essencial nesta luta. Walter Casagrande, ex-jogador e comentarista, relembra o quanto foi importante o suporte dos filhos para ele se livrar das drogas. Sofri um acidente de carro, fiquei 3 dias desacordado no hospital. Estava muito isolado, só na companhia das drogas, afastado da minha família. Quando os meus filhos viram o meu estado físico, que era péssimo, com o corpo todo furado porque eu usava drogas injetáveis, eles me internaram. O comentário comovente de Casagrande só reforça o drama vivido por muitas famílias. Quando o vício entra porta adentro, pais, mães, filhos e irmãos ficam perdidos diante desta triste realidade. E na sua vida, o vício tem tirado a paz da sua família? Essa tem sido a realidade mundo afora. O vício tem feito vítimas. Aquilo que começou como uma válvula de escape, o momento em que você viu um instante, eu quero aqui esquecer um pouco desse momento difícil, desse problema, então eu vou aqui usar isso aqui socialmente, né? E isso te enganou, porque hoje você está submetido a um vício e esse vício simplesmente tem dominado você. Você, quando tentou sair, percebeu que já não estava mais sob o seu controle. E você hoje é, sim, um viciado. E esse vício tem cobrado o seu preço. Pastor John, não são poucas as pessoas que, infelizmente, elas têm deparado com o vício na sua casa e o vício tem tirado tudo que ela tem, né? Porque o vício, ele não só interfere a pessoa, na vida da pessoa, mas ele vai levando tudo que ela possuía. Ele vai tirando a paz, ele vai tirando a alegria, vai tirando o sossego, ele destrói a família, a vida profissional. Não são poucos os casos, Pastor John, de pessoas que simplesmente perderam tudo por conta dos vícios. Isso mesmo, Pastor Luiz, e muitas pessoas, infelizmente, chegam no ponto que já é muito tarde. Quando elas tentam parar, quando elas tentam sair, elas percebem que não tem jeito, elas percebem que não tem força, porque é uma doença que, diz a medicina, que não tem cura. Mas nós estamos aqui para te ajudar, porque temos o dom de Deus, temos o Espírito de Deus para arrancar esse mal da sua vida. E se você quer hoje dar o primeiro passo para sair dessa vida, você pode agora mesmo ligar para o número que está aí na sua tela, pelo 1-800-890-3005. Você liga, a gente vai te atender, ou você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp, pelo 201-757-7665. Ligue agora que nós vamos te ajudar. O SOS Espiritual está aqui com esse objetivo. É justamente socorrer você. Nós não vamos julgar você. Nós vamos te ajudar. Você que já bateu em tantas portas, já foi em tantos lugares, não sabe o que fazer, faça contato conosco. Você pode enviar esse número, esse WhatsApp, qualquer familiar, está lá no Brasil, em Portugal, está lá em Cabo Verde, onde quer que esteja, porque o número de WhatsApp funciona em qualquer parte do mundo. Faça contato conosco e busque ajuda. Nós estamos aqui e vamos socorrer você. Uma inteligência maligna, invisível aos nossos olhos, mas que causa problemas que podemos ver e sentir. Como combater um mal invisível? Como se defender contra um poder capaz de causar doenças, vícios, brigas, depressão, miséria e tantos outros males? Ligue agora para saber se o seu problema é espiritual. 1-800-890-3005 ou envie uma mensagem pelo WhatsApp 201-757-7665. Há profissionais preparados para te ouvir e te ajudar. Não espere mais. É o momento de mudar a sua vida.
Não perca tempo, faça contato, o WhatsApp está aí, linhas abertas para atender você. E acredite, não vai atender você qualquer pessoa. Serão pessoas capacitadas, como o pastor João bem colocou, que irão ajudar você e podem falar com você e lhe dar a orientação certa à luz daquele que tem o poder de transformar e de libertar a sua vida. Bem, eu queria que você visse, a gente tem aqui algumas imagens, pode colocar aqui, e vamos depois pôr em tela cheia. Você vê que isso aqui tem sido o retrato, o pastor John, de muitas pessoas mundo afora. São pessoas, aqui temos profissionais, temos pessoas formadas, temos pessoas que não deveriam estar ali, mas infelizmente estão nessa condição de rua, justamente porque tem um vício. E o que muitas pessoas não entendem, pastor John, e pensam assim, o que faz alguém ser viciado é a substância. O que faz alguém ser viciado é ali a nicotina, enfim, as substâncias do cigarro ou da droga, mas não é, porque a gente vê aqui vícios de rua, mas a gente sabe que tem um vício do jogo. Qual a substância do jogo? Então a gente percebe, pastor John, que por detrás do vício existe também forças espirituais, e são essas forças espirituais que têm feito vítimas mundo afora, né? Exatamente, pastor Luiz, não é um problema social, muito menos um problema de saúde. É um problema espiritual e muitas dessas pessoas, ela acaba desistindo de lutar contra esse vício porque elas não entendem isso. Elas buscam ajuda, elas tentam com a força do braço, até mesmo se internam em clínicas, passam meses, mas quando sai continua a mesma coisa, porque existe o mal e enquanto o mal não for arrancado, o vício continua na vida dessa pessoa. E pastor John, deixa aqui, coloca a tela dupla aqui. Pastor John, o senhor vê, eu tenho certeza que o senhor já deve ter atendido casos assim, de pessoas, de mães que internam os filhos, e quando ele volta de lá, ele volta com outros vícios até maiores do que o que tinha antes. Parece que o problema, ele se acumula, e quando ele sai, aquilo que era a esperança, não, agora está bem, e parece que vem multiplicado, né? O senhor vê que o problema é espiritual e está fora do alcance físico, fora do alcance humano. Né? Exatamente, pastor Luiz, porque a pessoa passou, por exemplo, 6 meses sem usar a droga. E ela sai lá da clínica pior, com aquela abstinência, com aquele desejo. E parece que a situação, como a própria Bíblia diz, ela se torna 7 vezes mais forte. Né? Por quê? Porque o mal, ele não foi devidamente arrancado, não houve a libertação que nós estamos propondo para essas pessoas. E é o que ela tem que entender. Você que está nos vendo agora, você tem que entender isso. A vida não é feita somente das coisas físicas que os olhos enxergam. Existem energias espirituais e são essas energias espirituais que têm trabalhado contra você. Você precisa entender isso. Por favor, entenda isso, porque a mudança da sua vida depende disso. Você você é uma mãe que você vê seus filhos afundados. Você vê o seu casamento, senhora, indo embora. Você, meu amigo, talvez você é um viciado, talvez, eu não sei, mas você está perdendo a sua família, o amor da sua esposa, o amor dos seus filhos, sua vida profissional já desceu, você já fez tratamento, tudo que oferece, você já foi até em lugares que diziam que tirava vício. Não resolveu. E a sua resistência de entender que há um mal e como lutar contra esse mal tem sido essa a maior causa da sua dor, do seu sofrimento. Por isso, faça contato agora, 201-757-7665 ou 1-800-890-3005. Você pode fazer contato nesse momento, porque nós vamos socorrer e nós vamos ajudar você. Nós temos uma pessoa que enviou uma mensagem de áudio pedindo ajuda, nós vamos escutá-la, nós vamos ajudá-la. Eu tenho um filho que desde quando eu estava esperando ele, minha mãe rogou uma praga, se eu fosse ter ele, que eu choraria lágrimas de sangue. Depois que eu tive ele, sumiu fotos dele, e ele fica 6 meses usando droga, e 6 meses ele não fica. Agora, ultimamente, ele está 10 meses usando. Acho que foi algum trabalho feito. Não há dúvida, pastor João. O senhor vê que interessante. 6 meses usa, 6 meses não usa. Agora tem 10 meses que está usando, provavelmente 10 meses sem usar. A gente vê que
literalmente o mal está controlando essa situação. Sem sombra de dúvidas, derivado, né, deste trabalho, como ela bem comentou, essa praga lançada, que disse que ela choraria lágrimas de sangue. Foi dito e hoje ela está cumprindo ou colhendo o fruto disso, né? Exatamente, é uma praga aí declarada, né? Não tem nem o que duvidar. Agora, o que essa senhora tem que fazer? Não tem como vencer um problema espiritual usando as armas físicas. Ou até mesmo há pessoas que elas tentam quebrar uma bruxaria, uma maldição, buscando um santeiro, buscando um bruxo. Ou seja, isso só vai piorar a situação, porque o mal não vence o mal. A única maneira de vencer as trevas é com a luz, é com a presença de Deus, para que essa praga seja quebrada e o seu filho, senhora, seja verdadeiramente livre e nunca mais volte a usar essas drogas. E o senhor, pastor, tem nomes aí já de pessoas que estão esperando, aguardando o momento da prece, o momento da oração? Por favor, o senhor pode lê-los? Temos aqui o nome da Rosângela, que pede oração. Ela fala que tem se entregado aos prazeres do mundo e não tem força para entregar a vida para Deus. Tenho me sentido muito fraca espiritualmente. Nós vamos orar por você e você vai se fortalecer. Temos aqui a Paloma. Ela diz: sofro com bipolaridade, tem momentos que fico muito nervosa e não consigo me controlar. Já até agredi as pessoas mais próximas a mim. E temos aqui também a Thalita, que diz: recentemente perdi o meu bebê durante a gravidez. Está uma dor insuportável na alma. Tenho chorado muito. Vamos orar por essas pessoas e com certeza elas vão ser ajudadas com essa oração, mas não é suficiente. Tem que dar o primeiro passo. Você pode continuar fazendo contato conosco, as nossas linhas de ajuda continuam aqui a pleno funcionamento. Pessoas que são capacitadas para isso vão atender a sua ligação, responder a sua mensagem. Se você quiser atendimento aqui, ao vivo, aqui no programa, nós vamos atender você aqui, a exemplo dessas pessoas, você pode buscar ajuda. Eu quero mostrar para você, a partir desse instante, a história da Valdirene. Ela teve uma experiência com a fé, ela viveu, o passado dela é o seu presente, é o que você vive hoje, e hoje o presente dela vai ser o seu futuro amanhã, se você fizer o que ela fez. Não só ela, você vai ver outros resultados de pessoas que tiveram uma experiência com Deus. Vamos conhecer e já voltamos dizendo a você qual é o caminho certo para buscar essa saída, essa solução. Seu nome? Valdirene. Como é que era você antes dessa corrente de libertação? Quando eu cheguei na igreja, eu era uma pessoa demoniada, cheia de espíritos. Vivia com mulher, usava droga, bebia, fumava. Você começou a beber com que idade? Eu perdi minha mãe com 9 anos, a partir daí comecei a beber. Com 9? Sim, infelizmente foi. Você teve quais vícios além da bebida? De droga, de cigarro e vivia com mulher. Você tinha quais sintomas de possessão? Você teve assim depressão, desejo de suicídio, chegou a tentar alguma vez? Quando eu terminei um relacionamento, eu fiquei tão louca da cabeça que eu tentei o suicídio, eu tomei veneno de rato. Se não fosse uma tia minha chegar, eu tinha morrido. Como é que era assim o seu comportamento com as pessoas? Era normal quando estava bebendo, quando estava usando droga, quando era felicidade, mas sozinha era uma angústia, não gostava de ficar sozinha, uma angústia, um aperto no peito. Você era agressiva? Muito. Às vezes a gente ia pro forró, eu e as meninas, nós brigávamos com 5, 6 homens, nós saía na porrada. É verdade. Você partia para cima dos homens? Se os homens olhassem feio, nós batia neles. Você começou a fazer essa corrente de libertação. Quem é você hoje? Hoje o Senhor Jesus transformou, né? Tive um encontro com o Espírito Santo. Hoje eu busco salvar almas, faço trabalho no presídio e tudo abençoado, né? Aqueles sintomas, tem vícios ainda, depressão? Não tenho vício de droga, não tenho vício de bebida, não tenho desejo de mulher. Eu vivi com mulher quase a minha vida toda. Só que aí o Senhor Jesus chegou, falou: pô, peraí que eu vou te usar.
Aí me transformou, graças a Deus. Nova pessoa hoje? Nova pessoa, recebi o Espírito Santo, tenho o prazer de fazer o trabalho do presídio, eu entro lá dentro para cortar cabelo, falar do Senhor Jesus. Ajudar outras pessoas? Sim, senhor. Não bate mais em homem? Não, eu corro de briga. Deus abençoe. Seu nome? Cássio, Cássio, antes de você aceitar o desafio, como é que era a sua vida? destruída. Eu fiquei um bom período da minha adolescência. Comecei fumando cigarro com 14 anos. E daí eu fui indo para os outros vícios da pornografia. Usei lança-perfume, maconha. E eu cheguei ao ponto de eu não ligar nem mais para mim mesmo, para minha família, né? A minha mãe buscava por mim na igreja por muito tempo, né? Cheguei ao ponto de perder minha mãe, né? A minha avó ia na rua me buscar de manhã, ficava dias virado, né? E não conseguia me libertar. Tentava, falava que eu ia parar, passava um dia eu já voltava de novo. Quando eu voltava 3 vezes pior. Que tipo de droga que você usou? Maconha, cigarro, lança-perfume, né? Chegava a ficar 3 noites virado. Isso, bebendo, né? Me prostituindo, umas amizades na biqueira, né? Chegava ao ponto de eu ficar dias na biqueira, ali com o pessoal da biqueira ali, ficava de um dia para o outro, ficava lá na frente da biqueira sentado, e parecia que para mim era uma zona de conforto, que eu não conseguia sair dali. Eu passava a madrugada na rua e ficava ali sentado ali, lá tendo briga, contendo, e eu ali, não conseguia sair dali de jeito nenhum. Tinha algo que me prendia ali, que eu ficava ali e não conseguia deixar. Depois que você aceitou o desafio, quanto tempo você está hoje curado, livre, sem fissura, sem desejo? 8 meses. 8 meses curado. 8 meses curado. Firme. Firme e forte. Isso tem cura. Isso tem cura, graças. De 8 meses para cá, como é que é a sua vida? Mudou totalmente. Me transformei totalmente. Me batizei, recebi a dose mais forte. E hoje eu tenho uma nova vida, uma vida diferente. Longe de tudo isso. Não sente desejo, fissura, vontade? Nada. Isso tem cura. Isso tem cura. Hoje eu tenho um nojo. Quando eu lembro, eu tenho um nojo de tudo aquilo que me afrontava antes de destruir a minha vida. Deus abençoe você. Vício tem cura. Você começou bem. Começou um casamento com promessas de amor eterno. Começou uma carreira com sonhos de crescimento. Começou uma família com plano de união. Mas o vício entrou. E começou a interromper tudo. O vício interrompe o carinho entre marido e mulher. Interrompe o respeito entre pais e filhos. Interrompe a paz dentro de casa. Interrompe a saúde, os planos, os sonhos. É necessário combater esse vício. Nesta sexta-feira, venha lutar na noite do combate dos vícios. Às 8, 10, 4 e principalmente às 7:30 da noite, na 51 St. Francis Street, Newark, Nova Jersey. Você é chamado para lutar. Lutar contra aquilo que tem destruído o que você construiu. Lutar com armas espirituais, com fé, com autoridade. Lutar por quem você ama. Lutar por você. Lutar é difícil, mas perder tudo é ainda mais. Escolha combater. Contra fatos são argumentos e os testemunhos provam que Deus é poderoso, é maior do que o vício. Quando a força não é suficiente, então o poder de Deus, ele entra em ação, ele opera e ele muda toda e qualquer situação. E é isso que você que está desesperado, você que é uma mãe, exemplo dessa senhora que nós ouvimos aqui, o relato dela, você é uma mãe que você diz assim, eu sofro porque o meu filho, ele está nessa situação. Não fique chorando, não se contenha ou fique apenas, resuma ao sofrimento. Busque uma saída, busque uma solução e você pode fazer isso estando conosco nesta sexta-feira. Nós teremos este movimento de fé
e de libertação total por todos que precisam de um socorro, todos que já buscaram em tantos lugares. Lembre-se, o problema do vício, ele não é só físico, ele não é só um problema de uma substância. O problema do vício, ele tem raízes no espiritual e é lá que nós vamos combater. Uma vez que combatemos este problema na raiz, nós vamos ter o efeito de ver a sua família transformada, você vai ver o efeito de ter a sua casa completamente mudada. Se você quer, o nosso endereço já está aí na sua tela, 51 St. Francis Street, aqui em Newark, New Jersey. Você pode participar 8, 10, 4 ou 7h30 da noite, nesse horário todo especial, nessa sexta-feira. Também em Long Branch, o pastor John, ele vai estar lá com uma equipe de fé, atendendo todos. Seja o viciado, seja você um familiar deste viciado, nós vamos atender todos e lá em Long Branch também você pode participar. Exatamente, nós estaremos prontos lá para te ajudar na 348 Jolene Avenue, em Long Branch. As reuniões são às 10 da manhã, 4 da tarde, especialmente às 8 horas. Venha você, sua família, vocês serão nossos convidados especiais. Você pode estar conosco. O que você não pode, preste atenção, o que você não pode, sabe o que você não pode fazer? É continuar do jeito que você está. É ver a sua família se deteriorando e não fazer nada. E chorar. Você não pode mais chorar. Tem hora que a gente precisa ser forte. Seja forte, mas busque no caminho certo. Joga a religião de lado, sabe? O preconceito. Ah, mas eu ouço falar de vocês. Vem e veja. Você pode falar que uma comida é ruim se você não provou? Vem e veja. Não vai pela cabeça dos outros. O tempo que você demora para buscar ajuda é o tempo que você está dando para esse problema crescer, aumentar e ir destruindo você. Busque ajuda, nós estaremos aqui para te socorrer nessa sexta-feira toda especial. É chegado o momento da prece, o momento da oração. Vamos orar, vamos rezar, vamos falar com Deus. Eu não sei como você queira, o que importa é, vamos falar com Deus Todo-Poderoso e com toda certeza Ele vai nos ajudar. É momento de oração, vamos falar com Deus. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós invocamos o Teu nome por todos os que estão aflitos, desesperados e não têm mais sequer força para reagir diante dessa condição, dessa situação. Eu peço, ó Deus, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus, venha de encontro a esta mãe, a esta que nos enviou esta mensagem e a todas que estão nesse momento sem força e sem vigor, e que elas sejam alcançadas, que elas venham ter força para lutar por aqueles que não têm nem controle das suas ações, que essa pessoa que ora conosco, que tem um vício, e ele já percebeu que só tem perdido, e quando tentou largar o vício, percebeu que já não tinha mais nenhum controle dessa situação. Eu quero te pedir que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha socorrer esta pessoa e venha tirá-la desta situação difícil que ela tem vivido. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos por meio da fé e determinamos que esse copo com água seja um elemento que venha trazer forças, vigor, ânimo, disposição, que ela venha conseguir ter a força que precisa para recorrer a Ti e assim ser feliz. Nós ministramos isso, determinamos e abençoamos todos os que creem, em nome do Deus Pai, Filho e do Deus Espírito Santo, e todos que creem digam amém. Graças a Deus. Amém. Beba do copo com água e perceba que dentro de você brota uma força, e essa força já é Deus. Pastor John, o que ela recebe agora já é Deus mostrando para ela que Ele está com ela, e esse programa de hoje foi a oportunidade que ela precisava para mudar de vida, para ser feliz de verdade. Exatamente, pastor. Aproveite, amigo, amiga, essa força que você recebeu nessa oração para mudar a sua vida, para dar o primeiro passo. Agora só depende de você. Ficamos por aqui. Deus te abençoe e te ilumine. Até a próxima. A Universal está em mais de 170 países. São milhares de templos espalhados pelo mundo. Estas portas se abrem diariamente para levar a palavra de Deus.
e tem sido, ao longo dos anos, um verdadeiro pronto-socorro espiritual para os aflitos, desacreditados, doentes, endividados e para pessoas com tantos outros tipos de problemas. Em cada localidade, em cada porta aberta, vidas têm sido transformadas através da fé. Você também pode ter uma experiência com Deus e transformar totalmente a sua vida. Localize um templo da Universal mais próximo de você através do site. Ou baixe o aplicativo da Universal e clique no botão Endereços. Você terá acesso aos endereços das sedes nacionais e estaduais ou de qualquer templo próximo a você. Universal, onde uma nova vida espera por você.